quadro, né? Bonitinho. Uma coisa, amiga, você tira isso aqui e usa pra... Bota... Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? E aí, tudo bem? Dai, Fran, Vanessa. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Tô aqui expulsando o povo, né? Pra gente começar a nossa live, tudo certo. E aí, de onde vocês estão? De onde vocês estão assistindo? Me digam aí. Preparados? Preparados para nossa live? Eu até esqueci o nome que eu dei para a live, viu, gente? Então, se vocês puderem me ajudar aí com o nome da live, eu acho que eu coloquei Desmistificando Algumas Bobagens, foi isso que eu coloquei? Me ajudem aí. Ai, boa noite, viu? Boa noite para todo mundo. Bahia, Barra de Estiva, quem mais? Vocês estão falando de onde? Me contem. Salvador... Quem mais? Quem mais? Já tava com saudade, né, de vocês. Eu prometi que ia fazer uma live por semana e não dei conta. Mas vamos ver se a gente agora corre atrás do preju, tá bom? Santa Catarina, Praia do Forte. Olha só, minha amiga na Praia do Forte. Me leva pra ir também, minha filha. Quero também. Quem mais, gente? Eita, que tem a Bahia aqui hoje, hein? Limeira, Juazeiro do Norte, São Paulo, capital. Muito bom. Paraná. Maravilha. Vocês lembram o nome que eu dei para essa live, gente? Desmistificando Bobagens? Foi isso? Eu acho que foi. Eu vou até escrever aqui, ó. Desmistificando Bobagens. Recife, muito bem. Vou colocar assim, ó, desmistificando bobagens na sexualidade cristã. Boa noite, deixa eu só escrever aqui. Boa noite para todo mundo. Ok. Publicar. Alguém me ensinou aqui na última vez. Gente, o Instagram mudou tudo. E eu demorei um tempão para conseguir entrar nesse Instagram. 1 minuto de atraso foi isso, viu? Tentando entrar no Instagram, porque mudaram aqui o esquema. Deixa eu ligar aqui minha luzinha para eu ficar mais clarinha para vocês. Fica melhor, né? Ó, sou uma nova pessoa agora. Tava escuro, né? Muito bem. Boa noite. Boa noite para vocês. Então, vamos lá. Hoje eu coloquei o nosso tema, né? Pra gente desmistificar umas bobagens aí que andam falando sobre a sexualidade cristã. Ontem parece que foi o dia, né? O dia de ouvir bobagem. Então, hoje é dia de desfazer as bobagens. Não é legal isso? A gente ouve umas bobagens que o povo fala assim sem que nem pra quê. Depois a gente vem aqui fazer live, né? Pra desmistificar as bobagens que o povo fala. Então, primeira coisa, que sexualidade foi feita por Deus. Deus nos fez seres sexuais, sim, para sermos felizes sexualmente. Não tenha dúvida disso. Então, ó, se você aí achou que sexualidade era coisa do cão, você tem outra Bíblia, tá? Porque não é a minha. Então, Deus, nosso Deus, fez a sexualidade, Ele nos fez assim, seres sexuais. A gente já tinha um objetivo claro, desde a criação, anterior ao pecado, certo? Então, anterior ao pecado, nós já éramos feitos seres sexuais, porque Deus quis assim. E Ele nos fez assim, e não foi assim um esquema, ó. Imagina lá, Adão e Eva... Deus foi lá, botou Adão para dormir, fez a primeira anestesia da face da terra. Adão dorme. De repente, Jesus vai lá, faz Eva, toda bonitona, né? E aí, quando foi fazer o órgão sexual, você acha que ele chamou quem? Satanás? Vem cá, Satanás. Vem aqui. Agora que é o órgão sexual, não vou pegar aí. Pega você, modela você. Vocês acham que isso aconteceu?
Eu acho que não aconteceu, né? Então, daí já começa o parassé todo, né? Como diz minha amiga, parassé. Então, Deus nos criou seres sexuais, Deus nos criou para um completar o outro, sim, e tá tudo certo, tá? Isso é anterior ao pecado, beleza? Aí, a gente começa a pensar assim, quando é que o negócio começou a desandar, né? O negócio começou a desandar quando, depois do pecado, surgem aí um monte de concepções equivocadas. E essas concepções equivocadas é o primeiro ponto da nossa live, certo? Porque as concepções equivocadas, elas geralmente são extremistas, ok? Então, seja pro extremo de que tudo é pecado, tudo é errado, tudo tem que ser corrigido. Isso é um extremo e é pecado, tá? E é errado. Então, foi para o extremo de lá, tá errado. E foi para o extremo de cá, agir assim, tudo pode, tudo é legal, vale tudo dentro de 4 paredes, também tá errado, certo? Então, os extremos são perigosos, beleza? Então, que fique aí gravado no coração de vocês esse primeiro tópico, tá bom? Então, ó, os extremos, eles são perigosos. Seja o extremo de que tudo é proibido, seja o extremo da libertinagem, de que tudo pode, certo? E aí eu vou falar pra vocês, por que o extremo de que tudo é proibido tá errado? Porque Deus nos criou seres sexuais, então a gente tem que ser feliz sexualmente, tá bom? E por que o outro extremo da libertinagem e de que tudo pode também tá errado e é uma visão equivocada? Porque Deus não nos criou animais, certo? Então não sou nem animal e nem anjo. Tá bom? Não sou anjo porque Deus quer que eu seja feliz sexualmente, me criou ser sexual. E não sou também animal que não pensa, não raciocina para poder se decidir frente ao sexo, beleza? Então fica aí, gravado no seu coração, que não somos animais, ok? Não somos animais, logo pensamos, logo agimos, logo refletimos sobre, logo temos controle sobre o nosso corpo. Mas não somos também anjos, tá? Então, Deus nos fez seres sexuais, sim, desde o princípio. Homem e mulher sendo feliz sexualmente, tudo bacaninha e tá tudo certo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu começo a pensar, tem lógica para vocês, né? Deixa eu tentar aqui ver vocês, ouvir vocês. Tem lógica? Isso tem lógica para você? O que você é? Você é anjo? Você é animal? Não, você é ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. Olha que coisa linda. Criado à imagem e à semelhança de Deus, certo? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E Deus criou os seres humanos para serem felizes sexualmente, certo? E aí lá em Gênesis Deus diz assim, ó, eu vou te abençoar, ok? Cresçam, multipliquem-se e vocês vão ser, então, pessoas aí abençoadas. E aí eu te pergunto, você acha que Deus, ele foi lá e quis abençoar só o sexo para procriação? Você acha? Me diga aí. Você acha que Deus foi lá em Gênesis e disse assim, vou te abençoar. Olha, sexo para procriação, sim, é abençoado. Não sei o seu Deus, o meu Deus não é assim, certo? O meu Deus, ele abençoa todo o processo. Isso não é lindo? Eu acho lindo. Deus vai lá e abençoa todo o processo. Então, ele te abençoa desde que você escolhe casar. Ele te abençoa no seu dia a dia, você sendo feliz aí no seu dia a dia, aprendendo. Eu sempre digo que casamento é uma oportunidade de salvação, gente. Porque você lidar com alguém que é diferente de você, você conseguir amar essa pessoa que pensa diferente de você. Gente, isso é muito lindo. Isso tem muita, muita, muita beleza, tá? Então, vamos pensar aqui. Deus não abençoou o sexo só porque a gente ia procriar. Deus abençoou o processo inteiro. Se Deus quisesse que a gente só procriasse, a gente não precisava ter prazer, Jesus amado. E a gente tem, né? Tem, é bacaninha ter prazer, certo? Então, sim, combina com sermos cristãos,
sermos também pessoas felizes sexualmente. Combina a gente ter felicidade desde a escolha do nosso cônjuge, sermos felizes na convivência, aprendermos com essa convivência, e combina o sexo ser prazeroso, independente se você está querendo procriar ou se você não está querendo procriar, certo? Então, é isso que Deus quer, que nós sejamos, então, felizes, né? E a Vânia está aqui me dizendo, ó, Deus fez tudo perfeito. Sim, fez tudo perfeito para mim e para você. Então, se você tá feliz sexualmente, tá tudo certo, tá bom? Tá tudo bonitinho, tá tudo lindo. Mas aí a gente precisa sempre ficar atento a algumas falas, né? Que volta e meia surgem aí ao nosso redor, que vão reverberando e criando tantos problemas, né? E aí a Dalila tá falando aqui, ó, um cafuné é bom demais, né? Principalmente da pessoa amada. Sim, o processo todo precisa ser bom, precisa ser agradável, né? Então, a gente vai aí, aos poucos, desmistificando certas bobagens, né? Que o povo fala sobre sexualidade cristã. E a primeira bobagem aí que a gente já desmistificou, a primeira não, acho que já tiveram várias, né? A primeira é, ó, Deus nos criou seres sexuais, tá? Para quem tá chegando agora. Sim, Deus nos criou seres sexuais para sermos felizes sexualmente. A segunda é que Deus, ele fez o sexo não só para você procriar, tá? Deus fez o sexo também para você ter prazer, intimidade, reciprocidade. Não existe uma forma mais íntima do que um contato mais íntimo do que o sexual, né? E isso é muito bacana, isso é muito, muito legal, ok? Então aí a gente vai para uma terceira colocação, né? Muitas vezes a gente ouve falar sobre o leito maculado. O leito, gente, quando a Bíblia fala assim, gente, o que é o leito maculado, né? Não, é como se fosse assim, não sujem o leito matrimonial de vocês. Não está dizendo de você e do seu marido, não. De você e da sua esposa, tá? Leito maculado, meu povo, tem a ver com você trazer uma outra criatura, de você trair, de você estar pensando em outra pessoa na hora do sexo, de você não estar ali, de você, de alguma forma, desrespeitar o corpo da outra pessoa e macular aquele leito sagrado, certo? Então, assim, mas marido e mulher no leito tem que ser feliz sexualmente. Tem que ser, gente. Aí você vai dizer assim, como é que eu vou ser feliz sexualmente no leito se eu tenho que ficar lá assim, ó, né? Não posso emitir uma opinião, né? Se eu tô gostando, se tá bom, se não tá, não posso emitir opinião. Tenho que ficar lá caladinha, quietinha. Que é isso? Que felicidade é essa, gente? Não cabe, não, né? Não cabe. Mas aí eu vou dizer pra vocês de onde isso surgiu, certo? Há muito tempo atrás, né? Eu comentei com vocês aí, que há muito tempo atrás as pessoas, principalmente as mulheres, né? As mulheres eram muito reprimidas sexualmente, né? Então as mulheres vinham aí de um relacionamento sexual, dentro do casamento, estava tudo certo, mas de repente teve um período aí histórico onde a igreja achou que era interessante, a igreja enquanto instituição, naquela época, uma instituição muito forte, ela achou muito interessante, muito importante, né, que de alguma forma o casamento não tivesse assim a mesma imagem. E aí começou a colocar muitas regras, certo? Então, primeiro ponto, muitas das regras que são reproduzidas hoje em dia, elas não são regras bíblicas. Elas são regras que vieram da instituição religiosa, certo? E aí você precisa saber em que você crê. Você crê na Bíblia, eu creio, né? Então, eu creio na Bíblia de capa a capa, certo? Capa a capa. Eu creio que esse livro é um livro inspirado por Deus, certo? Mas existem umas certas outras regras que vão surgindo de homens, de mulheres, ok? E não são regras que são bíblicas. E aí surgiu um negócio, né? Uma regrinha lá naquela época, séculos atrás, certo?
séculos atrás, dizendo o seguinte, que a mulher não podia ter prazer. Porque se a mulher, ela tivesse prazer, olha só, se a mulher tivesse prazer, ela estaria pecando. Ok? Então, essa fala ela era reproduzida dentro da igreja enquanto instituição dominante daquela época. E aí falava assim, olha, mulheres, é o seguinte, mulher sempre vai mais na igreja, né? Aí vai falar assim, ó, mulheres, é o seguinte, você não pode ter prazer, porque se você tiver prazer, você vai estar pecando. Então, não pode gemer, viu? Não pode gemer. Agora você me procura um verso bíblico que diga isso. Mulher não pode gemer. Me diga. Não tem o verso bíblico, né? Não tem. Mas lá naquela época, né? E aí eu até gostei aqui que a Dani tá me ajudando, né? Aí Dani colocou assim, vem Santo Agostinho. Sim, porque Santo Agostinho, ele foi comissionado, né? Ele foi comissionado pela igreja a escrever as regras que deviam envolver aí toda a conduta sexual, certo? E aí, o que acontece? Ele vem e fala assim, olha, se a mulher tiver prazer, ela tá pecando, certo? Então, a mulher não pode ter prazer. Aí, outra coisa que ele colocou foi o seguinte, colocou assim, olha, a mulher, ela é responsável por controlar o desejo sexual do seu marido, certo? Então, mulheres, vocês são as responsáveis por controlar o desejo sexual do marido de vocês. Então, se o seu marido chegar com muita vontade de se relacionar sexualmente, você vai dar uma desculpa, certo? Você vai dizer que você está com dor de cabeça. Você vai dizer que você não está disposta. Você vai passar o mês inteiro menstruada. E vai dando desculpa, e vai dando desculpa, e vai dando desculpa. Ok? Então, ó, essa é uma regra bíblica? Não, não é uma regra bíblica. Essa é uma regra de homens. Ok? Então, um homem especial foi comissionado e aí ele foi escrever um livro. E nesse livro estava escrito que as mulheres não deviam ter prazer. Nesse livro, que não é canônico, né? Não é santo. Nesse livro está dizendo assim que as mulheres precisavam controlar o desejo sexual dos seus maridos, certo? E aí hoje em dia você ainda não sabe de onde vem, né? Tudo isso. Porque hoje em dia, vocês conseguem enxergar isso hoje em dia? Eu consigo. Hoje em dia ainda ecoa essa ideia de que a mulher é responsável pelo controle do desejo sexual do outro. Então, vê aí comigo. Quando você namora, né? Eu sei que tem namorados aqui, tem solteiros, tem de tudo. Mas você imagina o seguinte, você está namorando. Existe uma pressão até hoje de que é a mulher que tem que controlar Então, imagina, ó que coisa louca. Vamos pensar nisso. Eu aqui tenho meu corpo. Eu aqui, tá tudo certo comigo. Mas eu não tenho que controlar meu corpo só, não. Eu tenho que controlar Morar na roça é uma beleza, né? Então, assim, a internet às vezes vai, às vezes vem. Voltei, né, meu povo? Parei de falar porque eu vi aqui que a conectividade estava baixa, certo? Mas eu estava dizendo para vocês o seguinte, que mulheres não têm que controlar desejo sexual de homem nenhum, certo? Porque o homem, enquanto criatura inteligente que é, tem total capacidade de controlar seu próprio corpo, certo? Então, não é responsabilidade da mulher controlar corpo de seu ninguém, beleza? Conseguiram entender isso, meu povo? Me digam aí. Já passou os travamentos? Agora me fale aí. Vocês conseguem entender isso? Que a mulher, ela é responsável por controlar o seu próprio corpo. Mas que o homem, que é um ser inteligente, que é dotado de capacidades físicas e mentais, ele tem total condição de controlar o seu próprio corpo. Então, ele não precisa de uma mulher para controlar o próprio corpo dele,
certo? Então, grave isso no seu coração, beleza? Então, não é responsabilidade da mulher controlar o desejo de seu ninguém, certo? E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque teve um determinado momento histórico onde as mulheres receberam essa responsabilidade de controlar o desejo sexual dos seus maridos. Que infelizmente, né, nem precisava ser controlado, porque a orientação era a seguinte: você só deve se relacionar sexualmente se for para ter filho. Então, se for com o objetivo de ficar gostosinho, não pode. Se for com o objetivo de ter prazer, não pode. Então, a ideia é, você vai se relacionar sexualmente só para reprodução. Porque a única coisa que não é pecado é quando você se relacionar para a reprodução, certo? Então, isso é bíblico? Não, isso não é bíblico, certo? Isso é da boca de um homem que pensava assim, que escreveu e botou uma igreja inteira para fazer o que ele queria, beleza? Então, tudo certo? Então, a gente entende aí que existem construções humanas equivocadas, que não são bíblicas, tá? E aí a gente entra num outro ponto. O outro ponto é o seguinte. Tá tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Vai me dando aí um feedback, porque como a internet aqui é ruim, né? Eu fico meio perdida. Então, um outro ponto muito importante que foi colocado nessa mesma época, tá? Nessa mesma época, nesse mesmo livro, estava lá escrito assim, que a única posição na qual você podia se relacionar sexualmente era a posição papai e mamãe. Você já pensou nesse nome, meu povo? Vamos refletir aqui um pouco sobre o nome. Olha o nome da posição. O nome da posição é posição papai e mamãe. Já é broxante por natureza, meu povo. Já é uma coisa que já tem a conotação de reprodução. Você já pensou nisso? Uma posição sexual que tem uma conotação só de reprodução, tá? Então, ó, a única posição que era liberada, que não era pecaminosa, era o quê? A posição papai e mamãe, tá? Então, pra vocês entenderem a loucura aí. Será que é por causa disso que os casais tinham tantos filhos? Deve ser, né, minha filha? Eu acho que deve ser. Então, você imagina, a posição era papai e mamãe, né? Já remetia, né, ali a reprodução, certo? E aí a gente pensa o seguinte, será que isso é bíblico? Será que essa ideia de que o homem e a mulher só podem se relacionar na posição papai e mamãe é bíblica? Você já leu alguma coisa sobre isso? Você já viu alguma coisa sobre isso? Eu nunca vi. Nunca li. Não sei de onde o povo tirou isso. Tirou do livro lá, do homem que foi escrito, mas não é canônico, tá? Não é a Bíblia. Aí a gente vai entender. Olha só. Então, posição papai e mamãe, né? Essa posição papai e mamãe, que foi colocada como sendo a única posição que não era pecaminosa, historicamente, tá? Tô falando aqui historicamente. Historicamente, então era orientado que a mulher sempre ficasse por baixo e que a mulher não se mexesse. Que a mulher ficasse ali, né, como um ritual só para procriar, certo? Então, ó, a mulher que dava uma mexidinha, né? A mulher que começava a gostar do que estava rolando ali, ela já era pecaminosa, ok? Já era tido então como um pecado. Gostou de sexo? Pecado. Pecou. Tá? Isso é bíblico? Não. Agora eu vou dizer para vocês o que é bíblico, certo? Aí lá em Provérbios tem um versículo que diz assim, que o sábio, ele não entende três coisas. Ele não entende o caminho que a serpente faz no penhasco, ele não entende o caminho que o barco faz no mar, e ele não entende o caminho do homem com a sua donzela. E eu gosto desse verso. Ele é meio poético, assim. Mas sabe o que eu imagino quando eu leio ele? Eu imagino assim, gente, o sábio, ele não imagina que caminho que esse homem vai fazer com essa donzela. Gente, se ele quer ponta cabeça, se quer com perna pra cima, se quer a mulher por cima, quer de lado,
Não interessa. Sabe qual é a regra que é importante? A regra que é importante é ser boa para você e ser bom para o outro. Tem que ser bom para os dois. Os dois precisam curtir, os dois precisam gostar, e aí vai ser bacaninha, tá bom? Mas aí você pode falar assim, Eliane, mas só tem esse verso aí então na Bíblia que fala que a posição pode ser qualquer uma? Não. Ó, lá em Cantares, também gosto. Em Cantares tem uma partezinha que Sulamita tá bem empolgadinha assim, né? E aí a Sulamita pega e fala bem assim, eu vou subir na sua palmeira. Sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer que ela tá por cima e que ela vai subir mesmo em cima de Salomão, tá? E a palmeira é o pênis de Salomão, tá? Então, Cantares, meu povo. Gente, teve tanto investimento, tanta intenção da igreja de tirar Cantares da Bíblia e não conseguiram, graças a Deus, né? Por quê? Porque Cantares é uma canção de amor que fala sobre o amor humano entre um homem e uma mulher. E você não vai encontrar em Cantares uma citação sobre ter filho. Olha que legal isso. Eu acho fantástico. Porque Cantares, que está ali, quase que no meio da Bíblia, Cantares não vai ter uma citação. Sulamita, quero ser o pai dos seus filhos. Salomão, você... Não tem, gente. Não tá falando de reprodução ali. Ali fala sobre prazer. Ali fala sobre amor. Ali fala sobre cumplicidade. Ali fala sobre intimidade. E nem toca no nome reprodução. Certo? Então isso é bacana. Eu gosto disso. E lá, certo? Lá em Cantares, diz o quê? Que Sulamita subiu na palmeira, gente. Tá? Então, Sulamita estava errada? Tava não, ela estava certinha, certo? Estava certa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele criou o sexo para ser bom. Para ser bom para você. Para você sentir liberdade dentro do casamento, sim. Para você ter prazer no sexo, sim. Se você não está tendo prazer no sexo, se você não se sente com liberdade no momento do sexo, tem alguma coisa errada com você. Porque sexo foi feito por Deus para te dar prazer. Não foi à toa que Deus colocou lá no órgão sexual do homem, lá na glande do pênis, 4.000 terminações nervosas. Não foi à toa que Deus foi lá no clitóris e colocou 8.000 terminações nervosas. Sabe o que Deus queria? Deus queria que você tivesse prazer. Prazer, tá bom? Então, que fique claro que podemos sim ir além, né, do raio do papai e mamãe. Papai e mamãe também pode ser legal, viu, gente? Não tô aqui também queimando a posição, não. Pode ser boa também. Você também não precisa ser um pedaço de madeira nessa posição. Você pode dar uma mexidinha. Tem umas coisas bacaninhas que dá pra você fazer nessa posição, certo? E aí, quem é aluna da jornada Vagina Fitness já aprendeu, né? A segunda turma aprendeu tudo direitinho, tá bom? Então, tem umas coisinhas que dá pra fazer? Dá, claro que dá. Dá pra fazer umas contraçãozinhas, ó, do assoalho pélvico, dá pra fazer uns movimentinhos do quadril, dá pra fazer umas coisinhas bacanas, até na posição papai e mamãe, certo? Mas o que eu quero dizer pra vocês? Olha, a posição precisa ser confortável para os dois. Também não vale nada, né, você ficar de ponta cabeça só pra fazer um treino diferente que você nem vai sentir prazer, que você não vai nem gostar, né? Então vamos pensar assim, ó, eu, meu marido, os dois ali buscando prazer. Por quê? Porque é bom, certo? E aí é onde eu quero falar pra vocês um pouquinho mais sobre o prazer. Até anotei aqui no meu papel. Olha só, eu gosto de comparar o prazer que a gente sente com a questão da comida. Porque você sabe que um dos prazeres básicos do ser humano é comer, né? Então, comer é um dos prazeres básicos do ser humano. Agora, imagina que você tá lá, né, na relação sexual, e aí você não pode sentir prazer. Então, você começa a gostar do negócio, aí você, ai meu Deus, eu não posso sentir prazer. Ai, eu não posso gostar, né? Você se controla então pra não gostar, porque você não pode gemer, não pode mexer, não pode fazer nada.
Então, claro que você não vai gostar no final, certo? Você tá se controlando para não gostar. Mas eu disse para vocês que eu gosto de comparar isso com comida, porque comer também é um prazer básico. Imagina assim na sua frente, ó, um pratão de comida. Qual a sua comida preferida? Me diz aí, qual a sua comida preferida? Eu amo pizza, certo? Então imagina você, minha comida preferida é pizza. Aí eu chego na frente de uma pizza, da minha pizza preferida, e aí eu falo assim, gente, que pizza deliciosa. Gente, essa pizza tá muito apetitosa. Gente, eu quero um pedaço dessa pizza. E aí eu coloco no meu prato um pedaço da pizza. Aí eu sinto o cheiro da pizza. Eu, gente, já tô salivando, com vontade de comer pizza. Aí eu vou, corto um pedaço da pizza e coloco na minha boca. Eu, que delícia essa pizza. Tá bom, não vou comer mais. Aí o povo olha pra mim e fala assim, tá doida, Eliane? Por que você não vai comer mais? Aí eu falo assim, sabe por quê? Porque tá tão boa, tá tão apetitosa, tá tão bacaninha que eu não quero mais comer. Tá bom já, quero evitar o prazer de comer. Você faz isso na frente da comida? Me responde aí. Você faz isso? Você para na frente daquele prato apetitoso, dá a primeira garfada e depois, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Ninguém faz isso, mas você devia fazer, porque se você tem que fugir do prazer, fuja do prazer da comida também, fuja. Fuja do prazer da comida, aquele pratão assim bonito, e aí você vai lá, ó, e não quero comer, porque eu não quero ter prazer em comer. Gente, é a mesma coisa. Tem lógica na sua cabeça? O exemplo? O paralelo? Porque eu tô querendo dizer pra vocês assim, ó, que com o sexo é a mesma coisa. Sexo é um prazer básico. Aí eu pego, chego lá na hora do sexo, aí o negócio começa, tá bacaninha, tá tudo direitinho, e aí de repente eu me travo. Não, a partir daqui não pode, porque senão eu vou ter prazer, senão eu corro o risco de gostar. Não, né? Sai de perto de mim. Não rola, gente. Então, ó, sexo e comida tem um paralelo aí, ó. Os dois geram prazer, certo? Então, não tem que fugir. Não, você tem que ir lá e se satisfazer. Vai comer um prato de comida? Come feliz. Gente, que comida gostosa. Gente, que delícia. Tô satisfeito. Que delícia foi fazer essa refeição. Vai pro sexo? Gente, que sexo bom. Que sexo bom. Aí imagina você não poder se expressar no sexo, né? Eu acho engraçado, porque quando você tá comendo uma comida gostosa, aí você fica assim, que delícia essa comida. Gente, tá maravilhosa essa comida. E aí a gente quer falar, a gente quer se expressar, porque, gente, que maravilha essa comida. Gente, que comida boa. A gente fica ali elogiando, querendo até comer mais, porque o negócio tá bom. Aí no sexo não pode. Aí no sexo você faz assim. Fica muda, porque no sexo não pode demonstrar prazer. Vocês entendem que é muita viagem na cabeça das criaturas que falam um negócio desse? É muita viagem, meu povo. Então, assim, se o negócio tá bom, qual o problema? Qual o problema de você demonstrar que tá bom? Agora, eu entendo que existem pessoas com diferentes tipos de expressões, certo? Então, pode ser que existam mulheres que são mais timidazinhas, e aí essas mulheres vão fazer o quê? Vão ter uma experiência prazerosa e elas vão ser mais quietinhas, tá? Tem problema nisso? Não tem. Tem outras mulheres que vão querer gemer, que vão querer fazer barulho, que vão querer, sei lá, fazer o quê? Cada um tem uma expressão, certo? Então não tem problema. O importante é que você se permita ter prazer, tá bom? Então vamos ver aqui o que vocês estão falando. Ó, tem gente aqui se confessando, tá vendo? Me dei conta que quando não faço o sexo de boa qualidade, eu ataco a comida. É, exatamente. Vamos pensar. Gente, olha só. Às vezes a gente vai pra comida, só fugindo um pouco do sexo, mas é porque os dois têm muito a ver mesmo. Mas olha, a gente às vezes vai pra comida, a gente vai comendo emoções, tá? Suas frustrações. A gente às vezes vai lá pra comida e come frustração, tá? Tô frustrada porque tive o sexo ruim. Aí eu vou pra comida e como mais do que eu deveria.
Tô frustrada porque tive um problema no meu trabalho. Chego em casa e me afundo na comida para tentar dar algum tipo de alegria, tá? Então a gente tem que repensar mesmo essa nossa relação aí com a comida, tá bom? Mas vamos pensar assim, ó, a gente precisa ter expressão, certo? Ter expressão de prazer é algo maravilhoso, certo? É bom para o homem, é bom para a mulher, é bom para os dois. Gente, nada melhor do que naquele momento ali, imagina assim, depois do orgasmo, você teve ali um orgasmo, você teve um momento, um sexo que foi muito bom. Você olhar no olho da criatura que você ama e dizer assim, nossa, que delícia foi estar aqui com você. Qual o problema disso? Como é bom esses momentos que a gente tá junto. Qual o problema nisso? A gente tem que falar, tem que reforçar no outro que deu certo. Tem que dizer, ó, dessa relação sexual, a parte que eu mais gostei foi quando você tocou daquele jeito, naquele lugar. Sim! Porque aí a pessoa vai falar assim, que bom, eu acertei, eu vou repetir isso outras vezes nela para que ela goste de novo. Então, nada a ver silêncio, tá? Nada a ver. Nada a ver você ficar lá reprimida, caladinha, aguentando tudo quietinha, né? Nada a ver isso, tá? Então, não se reprima, como diz a música, tá? Não se reprima. Então, a ideia é, sim, você pode demonstrar o que você gosta, do mesmo jeito que você pode demonstrar o que você não gosta. E aqui vem libertação, viu? Eu acho. Sim, libertação. Por quê? Porque às vezes tem certas coisas que acontecem que a gente não gosta. E muitas vezes nós, principalmente enquanto mulheres, por termos essa história de repressão, a gente acaba sem falar. Mas eu vou dar um exemplo aqui bem radical para que vocês entendam o que eu estou falando. Imagina um homem, né, que o homem, eu gosto de dar o exemplo do homem porque o homem, ele ama o pênis dele e vocês homens que estão aqui, vocês estão certos, vocês precisam mesmo amar o pênis de vocês, tá? Tá tudo certo. A gente só precisa aprender com vocês a amar o pênis, a amar a nossa vulva do mesmo jeito que vocês amam o pênis, tá bom? Mas você imagina um homem lá que ama o pênis dele. Aí digamos que a mulher dele, a esposa dele, cata o pênis dele e quer esfregar na parede. Né? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui numa live. Você acha que esse marido vai deixar? Pensa aí comigo. Você acha que esse marido vai deixar a mulher pegar o pênis dele e esfregar numa parede? Não vai, nunca nesta vida. Minimamente ele vai gritar, você tá louca? Socorro! Ok? E ele tá certo em fazer isso, tá bom? E aí o que eu quero dizer com esse exemplo? Eu quero dizer que a mulher tem o mesmo direito, certo? A mulher ela também tem esse direito de expressão. Então, gente, olha, se tá fazendo alguma coisa que não tá bacana, se o maridinho tá indo lá no clítoris e tá esfregando tanto que o negócio tá até doendo e você tá meio que fugindo, né, por causa da dor e você faz, ui, ai, e ele tá achando que tá acertando, ele, eita, tá dando certo, mas tá doendo, o que você tem que fazer, criatura de Jesus? Você tem que olhar pra ele e falar assim, ai, essa é a melhor palavra. Tá incomodando? Ai. Tá? Tá incomodando? Ai. É aí que a gente fala, certo? Então, e eu tô dizendo isso pra vocês porque muitas vezes, por nós não amarmos o nosso órgão genital como deveríamos amar, a gente deixa o outro fazer com ele o que ele quiser, certo? E isso tá errado. A gente precisa amar o nosso corpo. Certo? A gente precisa amar e cuidar do nosso corpo, tá bom? Que é um presente de Deus, sim, nosso corpo é um presente de Deus, então a gente precisa amar e cuidar desse corpo, beleza? Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto bastante importante, mulher nenhuma, gente, é geladeira, tá? Um dia desse eu comentei aqui no IG, fiz um post falando sobre frigidez, né? Porque esse termo foi muito utilizado, certo? No decorrer dos anos, foi muito utilizado o termo frigidez. Ah, essa mulher é frígida. O que era uma mulher frígida? Era uma mulher que, teoricamente, não sentia prazer. Era uma mulher que não tinha uma resposta sexual, tá? Mas esse termo não é mais utilizado. Sabe por quê? Porque a gente descobriu, a ciência descobriu que não existe frigidez. Não existe. Existe mulher mal estimulada, certo?
Então, o que existe, Eliane? Existe frigidez? Não existe. Existe mulher mal estimulada. Existem mulheres também bloqueadas psicologicamente, certo? Então, existem mulheres que são bloqueadas. Essas mulheres são bloqueadas psicologicamente e elas não conseguem se entregar no momento da relação sexual, certo? Mas uma vez que eu resolvo esse bloqueio psíquico, uma vez que eu resolvo, inclusive às vezes esse bloqueio psíquico, ele pode inclusive ir para o corpo. Se eu resolvo esse bloqueio aqui, esse corpinho aqui fica liberado. Então não existe mulher geladeira, tá? Existem mulheres que precisam de terapia, existem mulheres que precisam de jornada vagina fitness, existem mulheres que precisam de um marido que saiba tocar nelas direito, certo? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa de conhecimento, porque o conhecimento tem o potencial de nos libertar. Então, uma coisa linda que eu sempre vejo na sexualidade, e eu sempre gosto de repetir, é que a sexualidade ela é plástica, certo? Ela é plástica. Isso significa que você, em qualquer momento da sua vida, você pode reconstruir a sua experiência sexual. Entenda você que está aqui me ouvindo. Se um dia você foi abusada sexualmente, você conhece abuso sexual, você não conhece relação sexual, você tem que passar a conhecer. Porque existe muita diferença entre os dois, tá bom? Eu preciso fazer essa distinção e muitas vezes a gente consegue fazer essa distinção em terapia, tá bom? Então, vão pensando nisso, certo? A gente precisa entender que nós fomos feitos por Deus para sermos felizes sexualmente, que nosso corpo tem esse potencial de ser feliz sexualmente. Às vezes para usufruir de todo esse potencial, a gente vai precisar de terapia, às vezes a gente vai precisar de conhecimento de qualidade, aí no curso, na jornada Vagina Fitness, às vezes a gente vai precisar de um marido que aprenda direitinho e saiba tocar a gente. Então, geralmente os problemas estão nessas 3 áreas, beleza? Tudo certo? Então, vamos lá, vamos junto comigo. Outro detalhe importante. Não existe mulher geladeira, já comentei com vocês. Sim, o sexo é um presente de Deus. Mas você já viu presente que você não pode usufruir? Que graça tem um presente onde você não pode usufruir dele? Então, gente, vamos parar com esse negócio, essa concepção. Porque no meio religioso a gente ouve muito. O sexo é um presente de Deus. Mas a gente ouve assim, o sexo é um presente de Deus, guarde esse momento para depois do casamento, tá tudo certo. Só que a gente está deixando de ensinar, e aí um recadinho aí para solteiras, a gente está deixando de ensinar para esses solteiros, né, solteiros, a gente está deixando de ensinar para esses solteiros o que é usufruir desse presente. A gente anda gastando tanto tempo falando, olha, não pode, porque esse presente tem uma hora certa para acontecer. Não pode, por isso, por aquilo outro. Vai que você engravida, vai que você tem uma doença venérea, vai que você tem isso, vai que você tem aquilo. E a gente vai enchendo a cabeça desse solteiro. Com não pode, é um presente, mas não pode. Em que momento que a gente está chegando e falando assim, pode? Olha, deixa agora eu gastar aqui um tempo com você para te ensinar tudo que pode. Deixa eu gastar um tempo aqui com você para te mostrar o seu corpo, para falar sobre esse seu corpo, para falar sobre essas respostas, as respostas que esse seu corpo emite. E deixa eu te ensinar a ser feliz sexualmente. Quando é? Quando é que esse momento chega? Me explica. Aí eu tenho um monte de pessoas que chega no casamento e se frustra. E sabe onde eles vão colocar a culpa? Como eu estava conversando ontem com uma amiga minha. E ela me falando assim, eu tenho uma amiga que se culpa porque hoje ela não é feliz no casamento, porque ela só teve um namorado. O problema dela não foi ter só um namorado. Sabe qual foi o problema dela? O problema dela é que ela só foi reprimida a vida inteira. Ela só ouviu não. E quando chegou o sim, ninguém ensinou para ela. Vocês entendem que é anterior?
Um problema não é você ter um namorado, 10 namorados e agora você ser feliz sexualmente porque passou pela mão de 10, não. A gente precisa entender que eu não sou feliz porque eu fui tão reprimida durante tanto tempo que quando chega o tempo de eu ser feliz sexualmente eu não sei ser. Porque eu só entendo a repressão. Eu só entendo o não. Ninguém me ensinou o sim. E ia ser muito bom, né? Se a gente começasse a ouvir mais sobre o sim. Sobre como é ser feliz sexualmente, tá bom? Então, fica aí a dica, isso é bem importante. Eu queria ler uma coisinha aqui que passou. Perdi. É muito difícil, gente, para mim conseguir ler e conversar com vocês ao mesmo tempo. Já ouvi um apresentador cristão falar de Salomão e Sulamita. Eles praticavam sexo oral. O que mais? Exatamente. Então, o que acontece em relação a Salomão e Sulamita frente a essa coisa aí teológica sobre sexo oral? Não existe um verso que diga assim, faça meu filho. Não existe um verso que diga, não faça meu filho. Mas existem algumas expressões ali de cantares que, de fato, pode sim ter a ver com algum tipo de estímulo oral. Como, por exemplo, quando Salomão vai beber o vinho, né, no umbigo de Sulamita, se você for no original, não é umbigo. Tá? É vagina. Agora, como é importante a gente falar sobre esse ponto? Por quê? Porque naquele contexto ali de Salomão e de Sulamita, a gente estava falando de um casal que se guardou, certo? Então, sim, existia virgindade, tá? Então, não adianta você querer olhar para a Bíblia e falar assim, olha que bacana, Salomão e Sulamita, né, praticavam carícias orais, quero fazer também. Qual era o contexto de Salomão e Sulamita, né? O contexto dos dois era um contexto onde eles se guardaram um para o outro. Então, quando Salomão, ele usa a expressão, você é um jardim fechado, ele está dizendo da virgindade. E aí muita gente fala assim, tá vendo, Salomão foi lá e ele falou que Sulamita era um jardim fechado. Os homens não precisam ser virgens. Claro que precisam, minha filha. Claro que precisa. Quem foi que esperou 7 anos para casar? Jacó. Jacó não se relacionou sexualmente antes. Então, a virgindade bíblica, ela está para homens e ela está também para mulheres, ok? Para os dois. Para os dois, certo? Então, sim, tanto lá em Cantares, fala sim sobre essa questão da oralidade, nesse contexto, onde os dois, um só conhece o corpo do outro, então existe aí uma segurança, né? Uma segurança em relação, inclusive, a questões de saúde, tá? Porque se a gente for pesquisar hoje em dia na saúde, a gente sabe, né? Que, por exemplo, o HPV, ele pode ficar guardado aí no seu corpo por 15 anos, sem você ter nada, nenhum sintoma, pode ficar incubadinho, quietinho. Então, sim, você ter tido uma vida promíscua interfere sim lá na frente. Interfere. Então, no contexto bíblico, tínhamos aí Salomão e Sulamita guardados um para o outro. Virgindade bíblica não é virgindade só para a mulher, é virgindade para os dois. Aí vocês vão falar assim, mas Eliane, homem tem condição de aguentar? Claro que tem, gente. É um ser racional, pensante, como nós mulheres também. E aí fica a dica do início da live, que nós, enquanto mulheres, a gente não nasceu para controlar o desejo sexual do homem. Ele tem que aprender a controlar o seu próprio desejo. Afinal, nós não vamos estar do lado deles o tempo inteiro. Então, um homem cristão, um homem de Deus, que sabe da importância de ser fiel, que sabe da importância de ser de uma pessoa só, ele tem que aprender a controlar seu próprio corpo. A mulher não vai estar grudada com ele 24 horas. Aí ele vai para o trabalho, aparece lá uma mulher, uma pessoa que se mostra para ele, né, uma pessoa provocante. Aí ele vai cair e vai dizer assim, é porque ela me provocou. Não, a culpa não é da mulher que provocou ele. A culpa é dele que não aprendeu a controlar o pênis dele. Certo? Fique claro aí. Então, cada homem tem que aprender a controlar o seu pênis, ok? Então, esse controle frente às nossas vontades, nossos desejos sexuais, é para o homem e é para a mulher também. Cada um controlando o seu corpício, tá bom? Fique claro aí, beleza? Então, outro ponto importante, né, que a gente também precisa falar. O
pênis, né? O pênis, um órgão tão importante aí para os homens e para as mulheres. Será que o tamanho do pênis tem alguma coisa a ver com satisfação sexual, gente? Quanta bobagem a gente escuta relacionada a isso, né? Como se a mulher precisasse de um pênis gigante para ser feliz sexualmente, né? Então, vamos aprender um pouco mais de anatomia, né? Vamos aprender um pouco mais de fisiologia. Então, o que acontece? A mulher, na vagina dela, ela tem uma sensibilidade em relação à entrada do pênis que está, inclusive, nos primeiros 3 centímetros. A gente não tem percepção lá no fundo da vagina. Então, homens, que entrem na cabecinha de vocês, o pênis pode ser de 12, de 15, de 17, de 10. O mais importante não é o tamanho, certo? Se vocês ainda não aprenderam, o nosso órgão sexual, eu botei hoje lá nos stories, né? Umas coisinhas interessantes para vocês fazerem lá, colocarem umas respostinhas. Então, nosso órgão sexual é o clitóris. E uma parte do clitóris está, inclusive, longe da vagina, certo? Então, olha, a vagina, naturalmente, ela tem 8 centímetros de tamanho, mas ela se alonga e ela se prepara para receber qualquer tamanho de pênis, ok? E é completamente possível essa mulher ter prazer, independente do tamanho do pênis, tá? Então, essa ideia, e aí eu vou dar uma dica para os crentes aí, né? Essa ideia de que o tamanho do pênis está muito relacionado ao prazer é influência da pornografia nas nossas vidas, tá? É a influência dos filmes pornográficos, onde a gente vê uns homens lá com um pênis do tamanho do mundo, e aí a mulher morre de prazer com a penetração, e você fica, gente, eu acho que eu sou bem anormal, porque eu não sinto nada com a penetração, né? Claro, dá para ter prazer com a penetração? Dá. É possível? É. Você tem que ter um assoalho pélvico preparado para isso? Sim, é possível. Mas não espere que só com penetração você tenha prazer. Você não foi estimulada antes, você não ganhou um beijo, você não ganhou um abraço, você não foi estimulada em nada e você quer morrer de prazer só com a penetração? Isso não existe, tá? Homens e mulheres precisam aprender a alcançar o prazer relacionado um ao outro. E a gente está nessa aventura sexual dentro do casamento para a gente descobrir. Para a gente descobrir o que o homem gosta, o que a mulher gosta, ir desvendando os mistérios aí um do outro e fazer um ao outro feliz sexualmente, ok? Eu acho que meu tempo já está para terminar. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante. Cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com certas falas que chegam até nós como sendo uma inspiração divina. Jesus me falou. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. Certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso acreditar no que está escrito na Bíblia. Eu não preciso de uma voz humana que chegue para mim e diga assim: olha, se gemer tá pecando. Olha, você vai queimar no fogo do inferno. Para que eu preciso dessa voz? Eu não preciso dessa voz ecoando na minha mente, porque eu já tenho a palavra de Deus. E olha, se tem uma coisa que a Bíblia deixa claro, e eu preciso reforçar aqui com você, é a graça, certo? Deus, ele não usa... Existe repreensão? Claro que existe, para que a gente entenda por onde caminhar, por onde andar. Existe repreensão na Bíblia, mas o grito bíblico do início ao fim é graça. O grito bíblico, desde que Adão e Eva caíram em pecado, não é maldição, você vai queimar no fogo do inferno, tenha medo de serpentes. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia apresenta a possibilidade de salvação para um lugar melhor, para ter felicidade plena. É isso que a Bíblia apresenta, é coisa boa, é coisa boa. Deus nunca se fixou na miséria, na desgraça, certo? Então, existe a fala ali na Bíblia onde vai existir a repreensão? Claro que existe, mas o grito que tem que ecoar mais alto não é esse.
ok? Então que fique claro para você que, inclusive, quando a gente fala sobre relação sexual, existe graça. Existe graça, porque Deus quer que você seja feliz sexualmente. Então para de dar ouvidos para vozes que dizem assim: ah, você pecou? Você fez o que não devia quando estava namorando? Agora você tem que ser infeliz pro resto da vida. Gente, isso não é de Deus, não. Isso é do capeta, tá bom? Isso é do capeta, tá? Então, olha, o que Deus quer? Deus quer que você entenda que você pode ser feliz. Deus quer que você entenda que existe graça para qualquer pecador. Independente do pecado, existe graça. A Bíblia é um grito de salvação do início ao fim. Adão e Eva pecaram, veio Jesus para nos salvar. O mundo ficou difícil, vai vir Jesus para nos buscar. É graça, é graça. É uma graça maravilhosa que a gente não merece, ok? Então não combina com Deus, um Deus que só quer que você se estrepe, que você sofra, que você seja humilhado, que você seja infeliz. Não! E aqui eu quero só terminar com vocês, que já está acabando o meu tempo. Entenda uma coisa, a relação matrimonial é algo tão sagrado, porque assim, ó, Deus, ele usa inclusive como um sinônimo, né, da relação, ó, a relação que Jesus tem com a igreja. É uma relação aí do casamento. O casamento é sagrado, porque é o modelo que Jesus encontrou para falar assim, olha, eu amo tanto a minha igreja, que ela é minha noiva. Eu cuido tanto da minha igreja, que ela é minha noiva. Então, existe esse paralelo entre Jesus e a igreja, que é a noiva dele, e o paralelo dentro do casamento, entre eu e meu marido. Então, Deus quer que você seja feliz sexualmente. Deus quer que você seja feliz dentro do seu casamento. Deus quer que o seu casamento, gente, Ele quer que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Seja assim, um gostinho, sabe? Um gostinho de coisa boa. Então, por favor, entendam que, meu Deus, Ele quer que você seja feliz sexualmente. Meu Deus quer que seu casamento seja bom, seja um lugar para ser desfrutado, seja um lugar de alegria. Isso combina com o que eu penso sobre Deus, tá? Então, que você reflita sobre essas questões que a gente tanto já conversou aqui, que você aceite essa graça maravilhosa de Jesus, que você aceite, sim, o pedido de Deus que você seja feliz na sua vida, no seu casamento, em todos os âmbitos. Não é porque tem pecado que a gente tem que viver com raiva e o pior dos pecadores, não. A alegria faz parte do ser humano. Jesus fica alegre quando Ele nos vê felizes, tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês. Foi uma delícia estar aqui. Vou deixar a live salva para vocês marcarem as criaturinhas de Jesus que não puderam assistir. Compartilhem, falem do Laço e Soma, para que a gente tenha um lugar, tá? Um lugar onde a gente possa conversar sobre relacionamento, sobre sexualidade, na certeza dessa leveza, dessa alegria, na certeza de que o sexo sim pode ser bom, na certeza de que o casamento sim pode ser leve e pode ser assim, ó, um pedacinho do céu aqui na terra, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite!